Fala galera, beleza? Bora começar então a correção aí do capítulo 12, que vai falar sobre as polaridade molecular e forças intermoleculares, tá? Primeira questão, a gente tem essa daí, que bota vários exemplos de substâncias, tá? E aonde a gente pede para descobrir as substâncias polares, né? Qual opção dessa daí, né? Tem substâncias polares, tá? Então, substâncias polares são aquelas que o momento resultante é diferente de zero, tá bom? Então, vamos lá numa questão aqui. Deixa eu apagar aqui, tá? Aonde eu faço o seguinte, tá? Vou pegar na primeira questão que ele faz o seguinte, HI, né? Então, o iodeto cadê? Peraí. HI, beleza? O HI, né, de fato, a gente verifica que ele que ele é o seguinte, tá? Segundo a tabela periódica, o hidrogênio ele tem um elétronzinho na sua última camada. E o iodo, né, ele tem 7 porque ele está lá na família 7A, beleza? Então ele faz uma ligação aqui, bonitinha com ele. Repara que o iodo ele é mais forte do que o hidrogênio, porque tem nuvem sobrando. Então, ó, a força está indo em direção ao iodo. Então, o momento resultante é diferente de zero, beleza? Tornando essa molécula aqui uma molécula polar, tá bom? Tornando essa molécula uma molécula polar, tá? Quando, na verdade, eu coloco aqui no nitrogênio, o nitrogênio também, ele vai sobrar um par de elétrons, então torna também essa molécula polar. O CO2, tá? No caso, olha só o exemplo do CO2. Se eu colocar aqui o CO2, olha o que acontece com ele. Carbono faz 4 ligações, tá? E o oxigênio precisa apenas de 2, beleza? Vou botar ele aqui, montar essa estrutura aqui, tá? Então aqui, ó, 2 ligações, beleza. Repare que a quantidade de nuvem do oxigênio que tem desse lado é igual a desse lado. Então vai ficar um cabo de guerra. Se fica esse cabo de guerra, o momento resultante vai ser igual a zero, tornando essa molécula aqui apolar. Beleza, galera? Então vocês viram que quantas quantidades de nuvens, né, que a gente vê de um cada lado for igual, o momento vai ser apolar, tá bom? Vamos agora analisar só essa parte daqui. Então, já descarto porque tem esse CO2. Na letra B, eu vou descartar porque eu já vejo a presença aqui de uma substância simples. Toda substância simples ela vai ser, de fato, né, substância apolar, tá bom? Porque vai ter a mesma energia, a mesma quantidade de nuvens de cada lado. Na letra C, repara que aqui eu tenho polar, aqui também tenho polar, aqui a água também é um polar, o dióxido de enxofre também é polar e o monóxido de carbono também é polar. Na número 2, pede para a gente verificar se está correto, né? A fórmula molecular, a forma geométrica e a polaridade das seguintes opções. Então, eu tenho ali o CO2, tá? O CO2, eu já coloquei ele bem aqui desenhado. Como o CO2 está dessa forma, a gente não vê nuvens nenhuma aqui no carbono que force com que essas ligações duplas elas dêem uma quebrada, ela se contorça, tá? Lembrando, quanto maior for a ligação, ou se ela é dupla ou se ela é tripla, mais dificuldade vai ser para ela se rotacionar, para ela se movimentar, beleza? Então, com isso, a forma geométrica do CO2 é a forma linear. E, de fato, a polaridade dela não é polar, é apolar. Beleza? Porque os dois oxigênios têm a mesma quantidade de nuvens. Então, descarta a letra A. Na letra B, eu tenho tetracloreto de carbono. Tá? Para eu desenhar essa molécula, é dessa forma. Tá? Então, eu tenho o carbono, tenho cloro aqui, cloro, cloro e cloro. Essa forma geométrica é tetraédrica, beleza, eu tenho 4 ligantes, beleza, formando esse tetraédrico aqui, tá? Agora, a gente sabe que o cloro está na família 7A, logo ele tem 7 elétrons na sua última camada. Contudo, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara que todo mundo tem a mesma força, todo mundo vai puxar para o mesmo lado. Então, com isso, tornando o momento resultante, tá, igual também a zero, tornando essa molécula aqui apolar. Tá bom, galera? Vamos continuar. Na letra C, eu tenho NH3, tá? O NH3, ele fala o seguinte, que a forma geométrica dele é piramidal, tá? E que ele é apolar. Vamos verificar, tá? NH3, que é a amônia, NH3. Então, essa molécula eu tenho aqui, então fica o hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Então, faz esse tipo de ligação. Então, ele fica na forma meio que de pirâmide, tá vendo? Então, sim, ele fica na piramidal. E aqui, ele se transformaria, repara que o nitrogênio ele é mais forte. Então, toda a energia vai seguindo em direção para o nitrogênio, tornando o momento resultante, tá? Igual ou diferente de zero? Diferente de zero. Beleza? Então, aqui essa molécula ficaria uma molécula polar. Tá bom, galera? Também estaria errado essa questão. Tá? Então, a questão que mais se encaixaria seria a letra D. Né? Seria essa daqui. Número 3. Tá? No hidrogênio líquido, as moléculas estão unidas por... Tá? No hidrogênio líquido, galera, né, as moléculas, né, elas são moléculas apolares, correto? Já que a ligação é entre o mesmo elemento, né, o mesmo átomo de elemento. Então, são moléculas apolares. Dessa forma, né, as interações entre as suas moléculas são do tipo dipolo induzido. Já que eu tenho a mesma força, já que eu sou igual a você, eu vou forçar que você fique menos eletronegativo para que eu possa me ligar com você, beleza? Então, sim, acontece então as forças de Van der Waals, tá? Não seria ligações covalentes, não seria pontes de hidrogênio, porque em química a gente não utiliza mais essa nomenclatura de pontes de hidrogênio, tá bom? E para fazer as ligações de hidrogênio, ele precisa estar ligado com a molécula do flúor, oxigênio, nitrogênio, beleza? Então, o hidrogênio tem que estar ligado com alguém. No caso aqui, só tem hidrogênio líquido, então é só hidrogênio com hidrogênio. Então, no caso, seria forças de Van der Waals. Letra C, tá? Número 4. O carbono e o silício, tá, pertencem à mesma família da tabela periódica. Qual é o tipo de ligação existente no composto Si, hidreto de silício, na verdade, né, que se chama. Então, vamos lá. O silício e o carbono pertencem à mesma família da tabela periódica. Então, a mesma família quer dizer que ele é do grupo 16. Vamos apagar aqui, tá? Então, ele está no grupo 16, igual ao carbono. Então, vamos botar aqui silício. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Beleza? 4 carbonos, como está na mesma família, né, do carbono, beleza? E temos aqui, então, 4 hidrogênios, tá? Então, vamos lá. 4 hidrogênios. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, beleza? Show? E vem a pergunta, qual tipo de ligação existente no composto, tá, hidreto de silício? Então, o tipo de ligação que ocorre aí são os tipos de ligação covalente polares, né? Então, é um tipo de covalente polar, tá bom, galera? Por que covalente? O silício é um ametal e o hidrogênio também é um ametal, tá bom, galera? Letra B. Embora a eletronegatividade do silício seja 1,7 e o do hidrogênio 2,1, a molécula do hidreto de silício é polar, é apolar. Por quê? Simples, galera. A molécula, né, do hidreto de silício, né, é tetraédrica. Então,
cujo qual a forma geométrica dela, né, seria tetraédrica e a polaridade seria apolar, porque nela os momentos dipolares, né, o momento resultante, se anulam. Então, ou seja, fica igual a zero, tá bom? Então vamos desenhar ela aqui mais ou menos. Vamos lá. Desenhei mais ou menos aqui, mas vamos botar ela aqui direitinho. Então, eu tenho silício, tenho hidrogênio, hidrogênio e mais outro hidrogênio, tá? Tornando essa molécula aqui, que a gente acaba de ver, uma molécula, né, apolar, tá bom? Uma molécula apolar, tá? Onde o momento resultante, tá, ele é igual a zero, tá? Apolar, tá bom? Lembrando que todo mundo aqui tem a mesma energia, não tem ninguém sobrando, tá bom? Número 5, tá? Na número 5, na produção industrial de panetones, juntam-se a massa do aditivo químico, né, em unidades. Esse aditivo é a glicerina, que age como um umectante, ou seja, retém a umidade para que a massa não resseque demais. A fórmula estrutural da glicerina, né, o propanotriol, botou ali a molécula, represente as ligações entre as moléculas de água e a de glicerina. Para isso, galera, a gente vai ter que imaginar, né, essas moléculas reagindo com a molécula de água. Mas só que quando a gente coloca uma água, a gente não coloca uma molécula de água, a gente coloca várias moléculas de água, beleza? Então vamos verificar aqui. Tá? Lembrando que quando eu tenho oxigênio, ele pode fazer um tipo de reação, um tipo de interação intermolecular bem interessante e bem característico, que a gente já conhece. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o propanotriol. Tenho CH2, CH e o CH2. Aqui eu tenho uma hidroxila, aqui eu também tenho uma hidroxila e aqui eu tenho outra hidroxila. Tá? Por isso que é triol, né? Eu tenho a molécula de água, beleza? Sendo que a molécula de água, ela vai reagir, né, através de ligações de hidrogênio, beleza? Como que acontece as ligações de hidrogênio? Tá? A ligação de hidrogênio ela só pode acontecer com a molécula do FON. Quem é a molécula do FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? No caso, eu tenho aqui molécula da água, outra molécula da água, beleza? E outra molécula da água. Deram para entender aqui? Show? Tenho 3 moléculas da água que reagem com 3 moléculas de hidroxila. Como que eles vão reagir? Eles vão ligar direto com o oxigênio? Não. Esse hidrogênio daqui, ele vai fazer ligação com esse oxigênio. Esse hidrogênio vai fazer ligação com esse oxigênio. E esse hidrogênio também vai fazer ligação com esse oxigênio. Tá bom? Lembrando, galera, que isso daqui ficaria basicamente dessa forma aqui, ó. Se eu for abrir mais um pouquinho, tá? Eu vou ter que dar um espaçamentozinho e eu sei que aqui tem uma ligação. Beleza? Então, vou apagar mais uma vez aqui, tá? E essa ligação aqui vai acontecer com esse hidrogênio, tá bom? A mesma coisa acontece com os demais, tá bom? Eu só condensei ela. Então, era para representar essa ligação, essa interação entre a água e a glicerina, então daquele jeito que eu coloquei. E a letra B, porque ao se esquentar uma fatia de panetone ressecado, ele amolece ficando mais macia. Então, se eu aquecer o panetone ressecado, ele rompe essas ligações. Olha só, vamos voltar aqui. Se eu aquecer, o que ele vai acontecer? Ele vai romper essas ligações aqui. Beleza? No momento que ele rompe essas ligações, né, de hidrogênio, ele acaba umedecendo a massa novamente, tá bom? Então, no momento que eu rompo essas ligações, eu vou umedecer novamente o panetone, tá bom? Então, galera, a nossa correção foi até aqui. Espero que vocês tenham curtido.
Quem tem interesse de perguntar mais coisas, né? Quem tiver dúvida na matéria, pode me enviar mensagem que eu vou estar respondendo praticamente na mesma hora, tá bom? E galera, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.